Vejam que tremenda... Tudo bom? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Vejam que tremenda ironia, né? Nessa pesquisa que eu estou fazendo longa, eu acho insuficiente, mas longa até que eu descubra outras coisas que não essas que eu estou descobrindo a respeito da parte antropológica, né? O que ficou devendo aí os comunistas. Você pode ver que você não tem bons antropólogos comunistas, porque em alguma maneira a antropologia confirmaria essas teses aí que destruiriam boa parte dos argumentos do movimento feminista, por exemplo, com relação às mulheres, né? E principalmente com relação à estrutura do Estado, né? Porque quando eles se separam e ficam nessa ânsia de separar a religião do Estado, né? Porque eles sabem que o maior fruto o maior berço, vamos dizer assim, de formação de cristãos, assim, quando se fala de formação de cristãos, se forma formação de conservadores não marxistas, possivelmente, né? Porque a igreja também já foi corrompida, mas que a base, o livro de referência não é o Capital, mas é a Bíblia, né? Então isso eles já perdem, como eles não querem competir com ninguém, eles são a cara do Leviatã, do Estado totalitário, então eles não, beleza, eles precisam se infiltrar, cada um na sua área, né? Paulo Freire tem seus, Paulo Freire na educação, cada um na sua área, né? Estrategistas como Antônio Gramsci na filosofia, né? E cada área tem o seu, digamos assim, o movimento também como é que chama? Movimento da esperança, né? Teologia da libertação, teologia da esperança, outras teologias aí novas aí, destruindo a concepção primeira, né, da César, que é de César, de Deus a Deus, né? Enquanto Deus prega, tentando associar o comunismo ao cristianismo, que não tem nada a ver, né? Um é transcendental e o outro é terreno, né? Sei lá. Então eu fui procurar saber, né, como é que existiria algum sistema que não tivesse esse pilar, né? A pergunta seria: qual sistema político não tem família, religião e exército como base pilar do Estado? Todo mundo que estuda, ou deveria estudar, né, de forma genuína no Estado, né, de forma interessada, de forma verdadeira, em algum momento deveria ser consenso isso, né? Que apesar de várias teorias, você tem aí a família. Quando eu falo de família, eu falo de união de pessoas, né? O embrião de união de pessoas, né? Onde essas pessoas, com o tempo, elas trocam coisas, né? E aí pode dizer que entra o capitalismo, mas ele não faz o capitalismo, que eu digo assim, né? O proto-capitalismo, né? Estou falando relações de troca, vamos dizer assim, e não capitalismo, né? Então, na verdade, os marxistas, eles têm o capitalismo só porque como eles não têm uma substância nem antropológica e nem histórica de referência, com base a ideologia deles, eles têm que ter um vilão, digamos, de preferência impessoal, né, que é o capitalismo, né? Não é uma pessoa que se possa bater ou morra, ou seja numa situação perecível com relação ao tempo, né? Então, assim, independente do tempo, do ano que for, ou que seja, eles vão ter alguém a bater. Então, de todo o sistema, é um sistema incompleto e impossível de, digamos assim, de permanecer, né, e evoluir, né? E como eles mesmos estudaram, mesmo dedicaram a vida tentando mostrar que a história não é linear, né? Como acreditava, um exemplo, Conte, por exemplo, gradativa, propositivo, né? Ela tem rupturas e tal, decadências e tal, involuções, e eles até hoje acreditam que uma coisa sintética como a ideia isso aí só ajuda a reforçar essa pesquisa minha, querendo provar que o marxismo, entre outras coisas, é sintético, sabe? É sintético porque o comunismo é sintético porque nunca existiu não Estado. Tem pessoas liberais mesmo, assim, essa ideia de como é que ANCAPs também insustentável, né?
Não tem como você fazer uma coisa assim, sintética, sabe? Porque na postura deles o ser humano colaboraria com outros, sabe? E historicamente, quando eu falo historicamente, estou falando antropologicamente, sabe? Nunca colaborou um com o outro, sabe? Nunca, a não sei que fosse grupos miúdos, sei lá, eu acredito num tipo de comunismo, eu acredito. Mas eu acredito num tipo de comunismo assim, se tivesse uma possibilidade de cada cidade voltar a ser uma cidade-estado, sabe? E aí beleza, se a cidade aqui for comunista, eu não estou a favor, eu vou para uma outra e acabou resolver o problema. Mas aí todas juntas defendendo um país, né, como essa ideia dos Estados Unidos, né, você colocaria todas as cidades como cidades-estados, totalmente independentes, mas que ao mesmo tempo, em uma necessidade de guerra, uma tentativa de separação, um dia assim brutal, elas se uniriam a favor, sabe? E aí, sei lá, existem uns testes, né? Quem quiser morar na cidade de teste lá, vai morar aqui nos infernos lá para testar o comunismo lá, para ver se dá certo. Aí pode ser que por convencimento, assim, adesão, a coisa pudesse andar, sabe? Agora que ele amarrou através de doutrinação, mas não, para um povo chegar numa ideia de ter um pensamento harmonioso como se fosse um céu na terra, quantidade de lavagem cerebral que seria necessário, e essa é a função do socialismo, sabe? Promover um governo tão autoritário, mas tão autoritário que ninguém poderia pensar sequer por conta própria, e aí, lógico, em várias gerações dessa maneira, em algum momento daria em alguma geração totalmente avançada. O PC está quase explodindo de calor e pode ser que caia agora. Eu vou tentar concluir aqui. Então está colocando aqui assim, ó: o sistema político não tem a família, religião, exerce um pilares fundamentais do Estado, é o comunismo na sua forma clássica, marxista-leninista. No comunismo, a família tradicional é frequentemente vista como uma construção burguesa associada à transmissão de propriedade privada e à reprodução dos valores capitalistas. A religião é criticada como um ópio do povo, Karl Marx sendo visto como uma ferramenta de opressão e alienação, como se o comunismo mesmo fosse. Os estados comunistas tendem ao ateísmo oficial, né, por laicização rigorosa da sociedade. O exército, embora haja forças armadas, né, o ideal marxista prevê uma ditadura do proletariado, o futuro, uma sociedade sem Estado. Esse é um mundo, tem uma ideia que ela tem pouco material, quando não está traduzido, que é a ideia de, vou tentar lembrar agora, que seria a democracia totalitária, sabe? Aí sim o bicho ia pegar, porque nem ia ser o exército bater na porta, ia ser a população vigiando a própria população, sabe? Aí ia ser bem bizarro mesmo. Imagina, estou assistindo um vídeo aqui que imagina assim, que não é esquerdista ou que é contra, e o meu vizinho escuta e já logo mete o pé na minha porta e me aborda, ou senão ele liga pros carinhas, né? Ficou bem parecendo 1984, né? Exemplos históricos da União Soviética, China maoísta, Cuba, Coreia do Norte, embora esta última combine comunismo com elementos nacionalistas e militares muito fortes. Por outro lado, sistemas do fascismo, né? Nacionalismo autoritário, o Estado Novo em Portugal, tal, pois também nesses três pilares, né? Por outro lado, assim, da mesma maneira que não tem, é lógico que paira aqui uma crítica, né, coisa que os comunistas jamais fariam, né? Paira aqui uma crítica, porque da mesma forma que essa grande estrutura aqui, porque quando fala, como é que é? Família, como é que é? Pátria, né? Família e liberdade, né? De certa forma está falando, sabe? E religião, coloca Deus, né? Então está falando justamente da estrutura do Estado, né? Mas a estrutura do Estado é o que é e é o que sempre foi, sabe? Agora, se ela está sendo usada para pregar alguma coisa que no fundo é negativo, isso não, digamos assim, não apaga historicamente a sua origem, entendeu? O que tem que ser combatido é esse sistema que se utiliza dessa concepção mais do que lógica, né? Óbvia, para fazer o mal, sabe? E se alguém usa isso para fazer o mal, tem que ser combatido. Agora, uma coisa é o seguinte, uma coisa é o movimento que existiu em determinada época e foi praticamente extinto, assim,
mais motivo. Outra coisa é você ter o comunismo aí em todo lugar. Você não pode ir na religião, você não pode ir futuramente, né? Lógico, na questão da religião eles têm... A questão de religião e questão de exército, eles têm um pouco de dificuldade, porque eles sempre bateram nos exércitos. Foram tão burros assim que eles, a gente premiaram o exército, etc., fortaleceram, eles bateram no exército. E a religião também, eu pensei vai estourar, vai desligar a qualquer momento, eu vou ter que desligar. Mas você teve exemplos aí também que utilizou esses três pilares, vamos dizer assim, para se promover politicamente, mas por sistemas extintos e que não se propagam hoje, sabe? Diferente do comunismo, ele está em todo lugar, nas artes, na política, em todas as esferas, na religião, na informação. Então, só que muitos deles nem sabem, né, o que eles estão, o que seguem, né? Eles acham que são picuinhas, entendeu? Determina política, são fatores assim hoje do dia a dia, sabe? Da política miúda, sabe? Mas não. Então isso aí bem sucinto mesmo. Forte abraço aí, até mais.